Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de novo com a nossa EBD, nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical, a lição do dia 23 de outubro de 2022. Quem vos fala nessa tarde é seu irmão em Cristo, o diácono irmão Luiz Bezerra. E nós vamos trabalhar a lição Quando se vai a glória de Deus. E comigo nessa tarde, nessa oportunidade, mais uma vez, de forma muito carinhosa e gentil, está meu irmão em Cristo, irmão diácono irmão Eliezer. Paz do Senhor, irmão Luiz, a paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma alegria novamente estarmos aí juntos para aprender da palavra de Deus. Aleluia. Só lembrando, esse programa é um trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. Não sei onde você vai ver esse material, em que local do nosso país, ou de repente fora também, que possa ser bênção para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa. Nós tentamos trazer aqui de forma algumas questões práticas, irmãos, que é a lição, porque a lição ela te dá uma espinha dorsal a você, professor, líder, amigo, companheiro, irmão em Cristo. Que seja bênção, irmãos, que seja bênção. Nós vamos orar nessa oportunidade e pedir para o irmão Eliezer. Irmão Eliezer, ora a Deus, irmão Eliezer. Deus amado, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade a mais que o Senhor tem nos dado, onde vamos estar aprendendo a tua palavra, Senhor Deus. Direciona esse momento que estaremos aqui, direciona os nossos alunos, nossos professores que estarão estudando, Pai, essa lição. Abençoa cada um que tem uma aula abençoada, Senhor Deus. Te louvamos por tudo. Amém e amém. Meus irmãos, como já falamos, já estamos na quarta lição desse trimestre, né? Praticamente um mês já se passou, o tempo corre, irmãos. Nós temos, daqui uns dias estamos em novembro, e dezembro já é aquela correria, já é aquela época de final de ano, os irmãos trabalhando, os irmãos correndo, as empresas fazendo serão, e aí fica tudo um pouquinho mais delicado. O tempo voa, irmão. Então, professor, aproveite o tempo em sala de aula, aproveite que seus alunos estão ali para te ouvir, seja um profeta de Deus, seja o mensageiro, o atalaia de Deus, que o de fato é, que seja uma manhã profética, uma manhã de milagres, uma manhã de bênção. Esse local que Deus te deu para ministrar é o local do milagre para o teu povo, para o povo que te ouve, meu querido, meu amado irmão em Cristo. O nosso textuário, irmão Eliezer. Nosso textuário está em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, vai nos dizer assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Nossa verdade prática: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Ezequiel, capítulo 9 ao 13, 10, o 4 e 18, né? E 19. E também no capítulo 11, vai dizer o seguinte, Ezequiel 9. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa da nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram de terra aos meus olhos. Quando saíram e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevavam as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre um monte que está no oriente da cidade. E depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de minha visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. A nossa introdução, meu querido. Amém. A nossa introdução vai nos trazer que a glória de Deus, ela representava Javé, a presença de Javé no templo. Então, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei neles. Isso você vai encontrar em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Essa presença não era incondicional, ou seja, tinha-se uma condição. Quando Deus coloca para que Moisés vá construir o tabernáculo, é como se fosse um arquiteto.
colocando o projeto nas mãos ali do construtor, com todos os dados, com todas as... Isso você vai encontrar lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, tudo as medidas, o tipo de madeira, o tipo de material, tudo certinho, tudo detalhadamente. Por quê? Era a presença de Deus que habita ali. Então, isso era algo que não era incondicional, deveria ser tudo certo. E, consequentemente, ao fazer uso desse tabernáculo, eles tinham também todas as maneiras que Deus tinha estabelecido para que eles fizessem. E com o templo, irmão Luiz, não era diferente. Nós vamos ver que o povo, aos poucos, foi falado na lição passada, as abominações do templo, o povo aos poucos foi se esquecendo. Então isso veio a consequência de a presença de Deus se afastar do meio do povo. Então o objetivo dessa presente lição é esclarecer sobre essa retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Irmãos, aqui já a introdução, professor, com Deus, Deus deixou seus parâmetros, normativas e regras. É assim que Ele trabalha conosco. Ele não se adequa a nós. Nós nos adequamos a Ele, meus queridos. Nós que nos adequamos a Ele, né? Nós somos servos dEle. E Ele é o nosso Senhor. Quando Ele diz para Moisés, Moisés, tem que ser desse jeito. Moisés é desse jeito, tá vendo? Essas são as ordens, esses são os parâmetros. Então, Deus é santo, irmãos. Ele sabe, a sua presciência, Ele sabe, irmão, como é que as coisas têm que ser. E triste é, irmãos, quando nós não nos adequamos a Ele e queremos fazer um teatro, irmãos, para substituir, quando vamos na frente, como para substituir a presença de Deus, que é insubstituível. Não, sem os parâmetros, sem as regras, irmãos, não tem presença. Fato, professor. Sem regra, sem parâmetro, sem obediência, sem servidão, não tem regra, não tem glória, não tem presença, não tem Shekinah, não tem poder, não tem nada, irmãos. Pode ter barulho, pode ter movimento, pode ter ajuntamento, mas presença é diferente, irmã Eliezer. E o nosso, sobre a glória de Deus, né? Alguns termos que vai dizer, né? A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, depois na sua dedicação, óbvio, depois na inauguração do templo com Salomão. O significado da glória, né? No hebraico é kavod, né? Kavod, né? Ou peso, né? Ou responsabilidade, ou presença, né? Literal, aparece 2 vezes no Antigo Testamento. E a Septuaginta tem outros termos aqui, né? Para sobre doxologia, glória, resplendor, poder, honra, reputação, né? E aí, time, né? Time, né? Valor e honra. Mas na visão de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. E essa é a descrição feita pelo próprio profeta, né? O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado pelos crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo, irmã Eliezer. Amém. Só voltando ali no subtópico 1, ali para esclarecer para os nossos professores, onde ele começa falando ali, o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. Tem uma frase que diz assim, usado muito por um pastor conhecido em nosso meio: todo texto sem contexto é pretexto, né? Então, você, professor, né, procure saber o contexto. Se preocupe primeiramente com o contexto, aonde você está lendo. Procure na Bíblia, leia todo o contexto para você saber o que você está lendo, qual que é o assunto, porque o próprio, como aqui já foi lido, a própria visão de Ezequiel, ele mesmo vai explicar o significado da glória ali, né? Então, se a gente for buscar termos para a glória, né, vamos achar variados termos, né, como ali já traz na revista. Então, procure seguir o sentido da lição, procure seguir a raiz que a lição quer trazer no seu assunto principal, e nesse assunto trazendo a presença de Deus, né, retirada sobre o povo de Israel.
Aqui, irmão Eliezer, quando fala da glória de Deus, ali o ponto 2, ali, ponto 1, ponto 2, irmãos, eu vou ser redundante na informação. Aqui tais os termos de como a glória de Deus se manifestava. Nós vemos que na dedicação do tabernáculo, né, meu irmão Eliezer, quando Moisés, como eu disse, Deus deu a ordem, Deus entregou um projeto a um homem, Deus entregou os 10 mandamentos e seus preceitos. Deus diz, eu vou me manifestar em vocês observando isso aqui. Eu preciso que no meio de vocês haja esse sentimento. Eu preciso que no meio de vocês seja feita com ordem, com essa ordem cronológica, dessa forma, né? Para que haja a minha manifestação, para que eu habite no meio de vós. Não que Deus, na sua grandeza, estivesse, mas a glória dele era permanente. A glória dele se manifestava na nuvem no deserto, para cobrir o povo do calor do deserto durante o dia, e como coluna de fogo, né, para aquentar o povo, né, o deserto se torna quase gélido à noite, né, quase 0 grau. A glória de Deus se manifestava quando dava o maná para o povo se alimentar, a sua parte física, quando mandou carne, né, fez com que aquele bando de codornizes mudasse o trajeto, né? Deus mandou um vento, foi um vento, e eles mudaram o trajeto natural do Golfo de Acaba, né? E caíram cansadas no meio do deserto, na frente do povo. Deus mandou carne. Então, assim, a glória de Deus se manifesta de muitas formas. Mas essa forma de manifestar de Deus, a gente vai vendo lá, quando Salomão dedica o templo, irmão Josué, irmão Eliezer. Meu Deus, que coisa, que glória, que manifestação, que coisa linda. Mas porque houve obediência. Aqui já fica a primeira lição do ponto 1, irmãos. Na igreja, não pense você que você vai sapatear, que você vai pular, que você vai chaquinar, vai ver glória sendo insubmisso, não tendo respeito pelos seus líderes, não amando a sua igreja, não dando valor à sua congregação, não obedecendo os parâmetros doutrinários que a igreja tem, né? Então, sem isso, irmãos, você pode ter até muito barulho, até uma expressão, mas sem isso é só barulho. A glória, a Shekinah de Deus, a bondade de Deus se manifesta onde existe ordem, onde existe obediência, onde existe servidão, onde existe hierarquia, onde existe parâmetros, aí tem propósitos. Isso mesmo. E quando a gente fala dessa promessa, nunca foi incondicional, e parece que o povo havia esquecido dessa promessa, a gente vai ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14 a seguir, um versículo até bem conhecido, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e se buscar a minha face, e afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E ele continua no versículo 15. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Aleluia. Veja o cuidado de Deus para que no templo era onde os ouvidos de Deus estavam. Ali a presença de Deus pairava. Ali o povo parece que naquele momento começou a se esquecer, começou a bagunçar, na linguagem de hoje, começou a não ter mais dedicação como era do início. E aí vem a consequência da glória de Deus começar a se afastar. Irmão Eliezer, eu preciso nesse momento já chamar o nosso primeiro intervalo, nosso primeiro break, né? E já estamos de volta, irmãos, o tempo voa. E daqui uns segundinhos estamos de volta. Deus abençoe. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus.
E já estamos de volta do nosso primeiro intervalo para o nosso segundo bloco. Isso ressalta mais uma vez, meu irmão em Cristo está comigo nessa tarde, irmão Eliezer, é coordenador da escola dominical aqui no campo de Jaraguá do Sul, né? Só salientar, né? O nosso líder também a nível de campo, né? Uma bênção, um servo de Deus, uma pessoa muito querida. E sobre a retirada da glória de Deus, irmão Eliezer. Isso mesmo. Sobre a retirada da glória de Deus, aqui o nosso comentarista ele vai ressaltar 4 pontos. A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins e aos poucos se afastou completamente do templo. E por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte. E aí nós temos o nosso subtópico 1, onde fala do querubim e a nuvem. É interessante que o nosso comentarista aqui ele começa com uma pergunta, onde ali se está se referindo aos 2 querubins do propiciatório, da Arca da Aliança, ou às 4 criaturas da visão inaugural do capítulo. Então, professor, não fique aí, né, causando, né, mas esse querubim era do propiciatório. Não, fixe, como nós falamos no início, tente trazer a ideia principal da lição, esclarecer o que a lição quer trazer de ensinamento, para que seu aluno saia dali edificado. Então, qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação do deserto, no tabernáculo, permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo e finalmente no templo. Então, essa presença divina, quando é que ela atingiu o ápice, quando é que ela atingiu o clímax, né, digamos assim, lá em João capítulo 1, versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Jesus. Então, professor, aqui é uma fase, eu falava para o irmão Eliezer aqui, o ponto 2, por que Deus foi cuidadoso, irmão Eliezer, em dizer que a glória de Deus, ela começou a sair do propiciatório que era o lugar de se fazer propício a Deus, cujo sumo sacerdote fazia uma vez ao ano, né? O propiciatório é a tampa da arca, né? Onde tinha 2 querubins cravados em ouro, né? De joelhos dobrados, com as asas estendidas. Ali era o lugar do propiciatório. Então ali era o lugar físico, visível, né, entendível, que ali Deus se manifestava ao sumo sacerdote. E a glória de Deus ela foi saindo em partes. Aqui, mais um pouquinho ali, e foi para a porta, e foi para o átrio, e foi indo. E por último estágio ele chegou no Monte das Oliveiras, né? Então o que me traz muita memória era Deus, indo devagar, tentando, irmãos, dizer para o povo, acorda, como dizemos em hebraico, Kahal Yavé, povo meu, né? Eu estou indo, me busquem, olha, dá tempo. Essa fase de ir à glória de Deus em partes, irmão Eliezer, dizer a Deus, dá tempo, ei, acordem, dá tempo, ainda é possível, vocês me buscarem, como foi escrito em 2 Crônicas 7,14, lá para Salomão, é possível, se vocês se humilharem. Então a glória de Deus foi, até que se parou sobre o Monte das Oliveiras. A lição vai dizer, da mesma forma que a glória de Deus subiu com os querubins, né? Vou entrar no mérito dos querubins, né? Que o livro de Ezequiel é cheio de personagens, né? Personagens alguns distintos, fala sobre querubins, sobre alguns personagens do céu também. Então, da mesma forma, o nosso Cristo, né? Nosso Cristo de Jerusalém, da crucificação, do Gólgota, né, até o Monte das Oliveiras, né, e no mesmo Monte das Oliveiras, irmãos, onde ele foi assunto ali, o mesmo lugar onde ele vai voltar para resgatar Israel. Israel é remanescente de Deus, com seus santos anjos, né? Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. A insistência de Deus com o homem, irmão. E quando se vai a glória de Deus, irmão Eliezer, a gente vai ver na frente, não sobra nada, irmãos. Ficam as latas vazias batendo, fica um coração, fica um mero religioso,
uma mera instituição, se a presença de Deus não encher os nossos corações, não tiver nessa casa aqui, nesse estabelecimento, não, tudo é vão, mas que possamos atrair a glória de Deus. Nós precisamos ir para o... Irmão Elisé, tem mais alguma coisa para esse ponto, irmão Elisé? Só ressaltar nesse ponto ainda, sobre a glória de Deus, ali quando, imagina, irmão Luiz, como é que foi essa visão de Ezequiel, tendo a visão da retirada da glória de Deus. Dá para a gente observar também uma outra passagem, a mulher de Finéias, quando ela se deu conta que a arca tinha sido roubado, né? O seu sogro, seu marido ali tinham sido assassinados, e ali ela estava esperando o bebê, e ali ela estava morrendo, e seu bebê estava ali parindo o seu neném, e as mulheres falaram, ele está nascendo, é um menino, né? E ela deu o nome Icabô, né? Icabô porque a presença de Deus se retirou, a glória de Deus se retirou. Então, a tristeza foi tão grande, né? E eu imagino para Ezequiel tendo essa visão também, né? Da retirada da glória de Deus, né? Deve ter sido uma visão terrível, né? Que venhamos ter a consciência da presença de Deus quando ela sai, né? Para que nós venhamos ter essa presença em nosso meio sempre. Porque, irmão Eliezer, quando a presença de Deus realmente vai embora, muitos crentes, muitas pessoas ficam supersticiosas, né, achando que a arca era o seu amuleto, como alguns o seu pé de coelho, o seu trevo de 4 folhas, né, que basta abrir a Bíblia em casa e deixar no Salmo 91 aberto lá é suficiente. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus de espírito, em verdade. Quando ele comenta com a samaritana, em João capítulo 4, aquele discurso com a samaritana, a hora vem, e é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É de verdade, irmão. No mundo espiritual, tudo é discernido, não existe o ponto neutro. Falei na lição anterior, ou você é quente ou você é frio, irmão, porque o mundo espiritual te conhece. Quando aqueles homens expulsaram os demônios, filhos de Cefas, expulsaram os demônios em nome de Cristo, né, em nome do Cristo que Paulo pregava, óbvio que o mundo espiritual conheceu, nós conhecemos a Jesus. A Paulo, nós sabemos quem é. Estremecemos. No nome dele, mas quem são vocês, cara? Quem vocês pensam que vocês são? Então, assim, dá um parâmetro, irmão Eliezer, que o mundo espiritual ele é muito dinâmico, ele consegue entender aqueles que estão em Cristo, aqueles que não estão, né? Alguns estão em Cristo e não tem o que eu faço aqui, não tem o entendimento da grandeza que é servir e o poder que tem nas mãos. E o diabo não quer que você descubra, como igreja de Cristo, mas que o Senhor Jesus possa nos cobrir, que nós possamos muitos possam deixar esses amuletos, irmãos, viver uma vida cristã genuína. E o nosso ponto 3, nós vamos rapidamente falar sobre o segundo templo, Eliezer. Vamos lá, o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel. Então, ele foi inaugurado no 6º ano de Dário, está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica. Isso a gente vai ver lá em Ageu, no capítulo 2, versículo 3. Então, o pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico. E nosso subtópico 2, o templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes. Aí veio Herodes e vai ampliar o templo, vai reformar o templo. Então, com isso, ele conseguiu persuadir os judeus, dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória, né? Então, os trabalhos se iniciaram cerca de do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, conhecido como o segundo templo. Então, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo, né? Então, e a gente vai ter ali no nosso tópico 3, né, a presença do Filho de Deus. O irmão Luiz vai prosseguir ali falando sobre isso ali. Irmãos, a gente vê que esse aqui já é outro templo. Aquele templo, a gente passa do ponto 2 para o ponto 3, aquele templo, então, foi destruído, completamente destruído por Nabucodonosor,
em 586 a.C. A Bíblia diz que quando invadiram, a história diz que quando invadiram Jerusalém, a ordem de Nabucodonosor era para não tocar no templo. Nabucodonosor tinha esse sentimento, esse temor, né, em não mexer com as divindades locais, mas especialmente com Deus de Israel, porque sabe que era o Deus dos deuses. Mas quando os soldados entraram no templo e viram a quantidade de ouro que tinha lá dentro, meu irmão, não deu. A Bíblia diz que não sobrou nada. Não sobrou nada. Então a gente vai aqui sobre esse templo que Zorobabel reconstrói, já é um segundo templo com menor importância, já praticamente quase 70 anos depois dessa destruição. Nós pulamos numa destruição, passamos 70 anos e estamos aqui no ponto 3. E esse templo ele é ampliado nos dias de Jesus por um camarada chamado Herodes, o tetrarca. Esse cara ele tinha um vínculo com o judaísmo e trabalhava para o Império Romano, tanto que conseguiu uma grande posição. Então ele quis fazer uma moral com o povo judeu e realmente, irmão, a história comenta, e as ruínas estão lá em Jerusalém até hoje, que o templo era magnífico, magnífico. Então assim, existia um orgulho por tudo que estava acontecendo lá, porque era muito bonito o lugar. Para a arquitetura da época, irmão, era algo muito grande, muito bonito. Esse templo que o Herodes ele amplia e melhora, né, irmão Eliezer? A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa da inauguração por Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão, na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel. No lugar do perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era como centro espiritual da nação. Existia todo um contexto social em volta do templo, um contexto financeiro, contexto religioso, um contexto político também. Muita coisa girava em torno do templo. E era uma grande... Quando as pessoas chegam e mostram para Jesus o templo, né, tentando, Jesus, olha como é que está o templo. Acharam que ia impressionar o Senhor de tudo, né? A gente vai estar vendo no próximo ponto, irmão Eliezer. Eu preciso chamar mais um intervalo. Só que, irmão, tem alguma coisa mais para falar sobre esse tópico aqui, o tópico 3, irmão Eliezer? Só ressaltando, né, que, como ele falou ali, não há registro que houve a glória de Deus na inauguração desse templo, né, como houve, né, no tabernáculo, como houve no templo de Salomão, né? Por quê? Porque foi quando Jesus, né, entrou no templo, é ele que trouxe a glória de Deus, né? A glória de Deus agora estava com Jesus, encarnada, o Verbo encarnado. Encarnada. A glória de Deus se manifestou, com certeza, mas não da forma que se manifestou naquelas duas ocasiões anteriores. Agora, o próprio Deus estava pisando, irmãos. Ali era só uma presença, era só uma manifestação. Ali não, ali estava presente, em pé, pisando, lendo os rolos da Torá. Glorioso, isso é maravilhoso. E eu preciso chamar mais um intervalo, meus queridos. Já estamos de volta para o nosso último bloco e para a nossa conclusão.
já estamos de volta para o nosso último bloco, para a nossa conclusão dessa lição do dia 23 de outubro, a quarta lição, quando se vai à glória de Deus, irmãos. Você, professor, tem uma lição maravilhosa, muito prática para trabalhar, irmãos. Falar sobre quando a presença, você pode usar esses termos, quando o cristão, quando a igreja perde a presença de Deus, ele começa a achar também meios para substituir, entre aspas, aqui, a manifestação de Deus, porque a manifestação de Deus, irmãos, como eu disse no primeiro bloco, ela exige renúncia, parâmetros, obediência, serviço, santidade, entre outras coisas. Tá? Sem essa receita, sem a receita de Deus, não há uma manifestação de glória. Pode haver barulho, ajuntamento, manifestação, mas não presença de Deus. Não presença de Deus. E aqui sobre o templo, Jesus e o templo. Aqui que chega o ápice, né, irmãos? Aqui a glória de Deus é fantástica. Assim como na glória do Senhor deixou o templo antes da destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Glória a Deus, professor. Aqui, enfatize essa parte aqui. Manifeste quem era Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, a glória manifesta, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, andou entre nós, venceu como nós, foi o Senhor, Rei, sacerdote, o nosso sumo sacerdote da nossa alma. Então nós não precisávamos. Não estou dizendo, irmãos, que não é importante a questão de ter um local consagrado, como temos aqui, irmãos. Um local de culto, de adoração, de comunhão. É importante a questão social, é importante ver os irmãos, interagir, servir, né? Ser servo dos nossos líderes, servo dos nossos irmãos. Isso é relevante. Ele é importante, irmãos, mas Jesus transfere, né, a glória que fora perdida no jardim, agora o templo somos nós. E esse ajuntamento aqui que é importante, nós não precisamos mais, como no Antigo Testamento, ver só a visível manifestação da glória de Deus num local. Deus se manifesta na tua vida, através da tua vida, na sua casa, no teu trabalho, no teu lar, no teu dia a dia, na escola. Enfim, irmãos, você agora é casa de Deus. Quando ele disse que vos dou poder, não vos deixarei órfãos, ele tira a essência que foi perdida no jardim e coloca o Espírito Santo para plantar em nós, mais uma vez, aquilo que havia perdido em Eliezer. Amém. É importante, professor, você que ministra aí, aqui o último tópico, ele é aplicação para os nossos dias de hoje. Então, tente trazer essa harmonia da lição. Você está falando aqui de uma lição histórica, onde o livro de Ezequiel retrata que essa glória de Deus se vai, essa glória de Deus saiu do templo, e aqui está se manifestando em Jesus Cristo. Então, trazendo para nós, para os dias de hoje, aplicando, né, essa presença, enfatize que ainda temos acesso a essa presença, ainda temos livre acesso a essa presença. Graças a Deus, irmão Luiz, que nós temos a Bíblia Sagrada, vários exemplos, vários ensinamentos para nós não errar. Mas muitos ainda não se detêm, não querem ler a Bíblia, não querem meditar, não querem buscar, a ver esses exemplos, a ver como que a glória se foi, por que a glória se foi. Então, como é que está a minha vida? Será que eu não estou indo pelo mesmo caminho? Será que eu não estou perdendo? Será que eu não estou deixando que a presença está saindo entre os dedos? Então, é interessante e muito importante, professor, enfatize muito bem esse último tópico. Aqui vai falar dessa explicação teológica, que Jesus disse, eis aqui está agora quem é maior do que Salomão. Então, o construtor do templo, ele declarou-se maior que o templo. Está aqui quem é maior que o templo. Então, quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo.
o templo se tornou redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus, por certo, irmão, que Jesus aqui não tinha o desejo de destruir o templo, de jogar tudo embaixo, mas Jesus precisava desconstruir, irmão Eliezer. Eu entendo dessa forma, Jesus precisava desconstruir a forma e o entendimento que as pessoas tinham de servir a Deus. Precisava sair das quatro paredes, né, dessa questão do templismo judaico para todas as nações, para os povos, para as ruas, para as casas, embora tivéssemos sinagogas em todos os locais. Então, mas o templo ali, irmãos, um novo entendimento precisava nascer. Aí quase que a idolatria do templo, a religião e a cultura, precisava morrer algumas coisas para que o reino de Deus pudesse ser expandido. Não, volto a frisar, irmão, como é importante nós termos locais para congregar, igrejas para visitar. Como é importante, nós falamos sobre isso no trimestre passado, eu falei sobre uma lição nisso, lembra, irmão Eliezer? Falei sobre esse assunto. Como é importante, irmãos. E tem uns cabeças duras assim, que acham que isso, nada disso é necessário. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, que visão mais distorcida. Nós precisamos de locais de adoração, sim. Locais para nos reunirmos, sim, irmãos. É importante. E que tenhamos mais locais, irmãos. Mais portas abertas para que o evangelho seja propagado. Mas, falando em igreja, em um novo conceito, Jesus nos outorga, Jesus coloca em nós a responsabilidade, coloca sobre nós, tira do templo, quando ele rasga o véu, diz, olha, está aberto, é livre, é de graça, vão e bebam, quem tem sede vem a mim e beba, quem tem fome pode comer, pode se alimentar, eu sou o pão da vida, que vim do céu. Então, tudo é de graça, irmãos. Então, nós somos essa agência para a manifestação da graça, não um local específico. A gente a gente manifesta a glória de Deus aqui na igreja, amém, mas nós manifestamos a sua glória em todos os locais onde nós estamos, irmãos. E oxalá Deus que possamos, né, ter a mente e o sentimento que houve no coração de Cristo Jesus, de sermos luz para esse mundo, sermos sal da terra, sermos influentes, irmãos, e aí viver, porque assim a questão da presença de Deus, né, sobre o fim do templo, não. E diz assim, dias virão em que não se deixará pedra sobre não seja derribada. Quando Jesus fala isso, que o templo que era tão magnífico, tão grande, tão extraordinário, Jesus olhando para frente, que ele é o Senhor de tudo, do templo, diz, olha, não vai sobrar nada aqui. Um pouco pela punição também da rejeição que tiveram com o nosso Cristo, um pouco da rejeição, um pouco da dureza de serviço, quando Jesus para diante de Jerusalém, olha para Jerusalém e chora, diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, como a galinha quis juntar os seus pintainhos, eu quis te trazer para junto de mim. Isso é muito forte, mas vocês não quiseram. Jesus quis pastorear. O desejo de Jesus era que não era destruir o templo, nem destruir a nação, nem nada disso, irmãos. Mas os próprios pecados do povo, a própria rejeição do povo, fez com que eles escolhessem isso, Eliezer. Isso mesmo. E Pedro vai falar lá na carta dele, vós sois geração eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Eu e você. No templo nós somos sacerdote. O que eu quero dizer no templo? Na nossa vida, na nossa casa, aonde nós estamos, nós somos sacerdote. E se você for voltar lá para o tempo da lei, quais que eram as qualidades, não era qualquer pessoa, irmão Luiz, que poderia ser um sacerdote. Não. Ele deveria ter algumas qualidades família, né? Que precisaria passar por um alto crivo. E para nós hoje, para nós ser sacerdote, nós todos os dias precisamos passar por esse exame de consciência. Como é que está a minha vida? Será que eu não tenho nenhum pé quebrado? Será que não tenho o meu nariz achatado?
ali vai falar, na época da lei, as exigências que deveria ter o sacerdote. Então, se você for buscar o que quer dizer isso para nós nos dias de hoje, é lindo, por causa que isso faz com que eu tenha referência a Deus, tenha esse cuidado com a presença de Deus todos os dias. Não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana, é todos os dias, em todos os momentos, em eu ser um sacerdote de Deus, um sacerdócio real. Olha que responsabilidade, irmão Luiz. E ainda falando no subtópico 3, a presença de Deus hoje. Então, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz entregou o seu Espírito, o véu se rasgou em 2 de alto a baixo, e estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor substituiu uma vez por todas o templo. Desde então, é Jesus que temos redenção e perdão de nossos pecados. Não existe mais templos de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. É Deus que habita em mim e em você. É eu e você que devemos ser reverentes a Deus todos os dias, todas as horas, aonde estamos, aonde caminhamos, que a nossa presença venha ter também a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, né, possa nos guardar, no reserva da nossa casa. Porque quando o homem perde a presença de Deus, quando a igreja perde a presença de Deus, quando a glória de Deus se vai, irmão, e ela não vai de uma hora para outra, irmãos, ela vai se esvaindo. Ela vai deixando, como a leitura bíblica em classe diz o seguinte, ela foi em fases. Primeiro se levantou do propiciatório, foi para outra antessala, foi para ali, para o átrio do templo, depois subiu a Jerusalém. Isso quer dizer, Deus longânimo, esperando ainda que o povo voltasse, irmãos, que nós voltássemos, né, para Ele. Então, quando que o homem e a mulher, a igreja, ela não se desvia de uma hora para outra. Ela é um processo. Ela vai caindo num processo de mornidão. E nesse processo de mornidão, ele vai se envolvendo com coisas e vai acostumando com alguns padrões que diferem das exigências que Deus e as leis que Deus decreta que tem que ser da forma com que ele tem que ser para servi-lo. Nós vamos misturando, porque o pecado, isso na lição com o irmão Silvano, na lição passada, o pecado nem sempre ele dói, irmãos. Você faz uma vez, a igreja faz isso aqui uma vez, aí não dói, faz de novo, vai acostumando, o comportamento vai sendo moldado, vai sendo misturado. Aí, conforme a mistura vai sendo acrescentada por esse comportamento, Deus não pode, porque Deus é santo. Deus se afasta onde tem sujeira. Deus se afasta onde tem o pecado, professor. Então, Deus não coabita com isso, porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. Porque nós temos que ser exclusivo. Exclusivo, irmão Eliezer. Deus não nos divide nem em meio, nem em parte, nem nada. Ele quer que nós sejamos dele. Quer que a igreja seja dele, irmãos. Pastor, nobre professor, a igreja é dele, é exclusiva dele. Foi ele que a comprou. A Bíblia diz, lá em Cantares de Salomão, que ele já viu a igreja, a noiva, morena, adornada, com algumas características, né, muito peculiares. E a Bíblia diz no Novo Testamento que ele comprou a noiva, ele pagou o dote, ele salvou, ele resgatou a noiva, pagou um bom preço, um preço de sangue, é dele, é exclusiva. Não tem, irmãos, ele não divide, ele não vai dividir, ele não vai permitir comportamento meio que duvidoso, não, ele quer exclusividade. Ele não chama a responsabilidade desse relacionamento. É um relacionamento, irmãos. Sou casado, você é casado, você que não é casado vai casar em nome de Jesus, Jesus não vai voltar. Então, quando a gente faz uma renúncia diante do sacerdote, está dizendo que a gente é exclusivo. A gente é exclusivo, irmão Eliezer. É algo que nós precisamos refletir, né? Como é que está a presença de Deus em nossas vidas? Nosso pastor Gelson sempre nos ensina em suas pregações. Existe um velho homem aqui, né? Esse velho homem, ele foi morto no dia que eu aceitei a Jesus, só que todos os dias eu preciso continuar matando ele, continuar alimentando o novo homem.
O que acontece às vezes é que nós alimentamos o velho homem, e aí ele começa a ressurgir. E lá no final, vai vencer aquele que você alimentou. Aquele que você mais alimentou é o que vai vencer, que vai sair vencedor. Essa briga vai ser, enquanto nós aqui estiver, de carne e sangue, essa briga vai ser constante. Então, qual deles você está alimentando? Nossa conclusão vai dizer assim que, em ambos os casos, tanto Ezequiel como Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos. Nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela própria justiça, sua própria justiça. Não conhecendo, Romanos 10:3, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós venhamos a cada dia buscar a justiça de Deus para as nossas vidas. E nós queremos já agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais essa EBD. Queremos agradecer ao Senhor, queremos agradecer aos nossos líderes, né? Que tão carinhosamente e tão confiantemente nos proporcionaram fazer esse trabalho. Obrigado ao pastor Cláudio, ao pastor Gilson, aos demais amigos, o pessoal que trabalha aqui na retaguarda, o presbítero irmão Edilson Pereira, né? Tem todo um trabalho, irmãos, de câmaras, de áudio, de edição. Não é fácil, irmãos. Temos projetos, né, para dar segmentos, alguns sonhos para melhorar, questão de cenário, entre outras coisas. Mas tudo vai acontecer no tempo certo. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso coordenador também, irmão Eliezer, que é uma bênção, um homem de Deus, ele e a sua família. E, irmãos, dizer que o que eu tenho a dizer para você nesse trimestre, professor, líder, brade, irmãos, brade, grite, clame, conclame, chame o povo, irmãos, a voltar à prática da oração, a voltar à prática da leitura da Bíblia Sagrada, ao jejum, ao choro, práticas, irmãos, que marcam, que caracterizam igrejas muito relevantes em muitas épocas, irmãos. São as marcas da palavra, da oração, do jejum e da humilhação. Indiferente dos tempos que vivemos, essa receita ela não mudou. Você, professora, você é uma atalaia de Deus. Você, pastor, você é uma atalaia de Deus. Deus colocou na sua mão, Deus confiou na sua mão. Vemos um tempo tão ímpar, né, da nossa nação. Que Deus possa te abençoar. No nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer. Quero clamar a Deus pela tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os nossos líderes da nação. O Senhor venha abençoar cada líder, cada obreiro, cada professora, cada tia de criança, Senhor, nas nossas escolas dominicais, nossos cultos infantis. Deus abençoa cada missionário, cada discipulador, Senhor, cada obreiro, cada pastor, cada professor da escola bíblica dominical, Senhor. Que o Senhor venha usar tremendamente nas suas mãos. Que o Senhor venha levantar arautos, Senhor, levantar profetas, levantar homens e mulheres com o ímpeto e coragem de Ezequiel, Senhor, de João Batista. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha engrandecer o teu povo nessa terra, Senhor. Que o nome de Jesus Cristo seja o nosso estandarte, o nosso baluarte em todos os dias do nosso viver, para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E essa foi mais um EBD em Dia, um programa da Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. Deus te abençoe em nome de Jesus. Thank you.